Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal e a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Hoje nós teremos aqui um tema e uma palavra bombástica mesmo, que é um tema e que roda muito aí pelas comunidades cristãs. Muitas pessoas têm dúvida, pastores, teólogos, seminaristas, obreiros, diaconisa, diáconos, presbíteros e presbíteras, enfim, eu já vi muita gente tropeçar neste texto e além de tropeçar na própria palavra, ainda usar a palavra como pretexto para julgar a vida alheia, correto? Então vamos passar logo pela palavra aí e fazer a nossa meditação acerca da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 5, que eu passo a ler para vocês agora. Diz assim, ó: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pessoal, vamos aqui agora ruminar, vamos aqui agora entender o que está acontecendo aqui. Paulo não está presente neste lugar. Corinto era uma cidade, correto? Corinto era uma cidade. E Corinto havia uma igreja, a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, na sua autoridade como apóstolo, seguindo e julgando conforme os mandamentos e a palavra de Cristo, é até onde a sua autoridade vai. A sua autoridade apostólica. Paulo não julga qualquer igreja ou julga uma determinada pessoa, um determinado indivíduo ou uma indivídua apenas por ter a autoridade apostólica. Esta autoridade apostólica que Paulo tinha por ser apóstolo, ele tinha, mas tudo que ele teria que fazer para julgar alguém, para determinar a conduta de alguém, teria que ser com base respaldada nas palavras de Cristo. Caso Paulo saia deste cenário das palavras de Jesus, a sua autoridade como apóstolo também é extraída. Se for em nome de Paulo, não acontece nada. As pessoas não são obrigadas a acatar. Não são obrigadas a mudarem suas condutas, sejam elas éticas ou morais, ou moral. Mas, quando a palavra de Cristo está em jogo, aí há autoridade apostólica e há um embasamento das palavras de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui nesse cenário? Esse cenário aqui, a cidade é Corinto, Paulo está ausente. Então, Paulo vive mandando cartas, dialogando com as pessoas, com aqueles que estão à frente da igreja, que está lá em Corinto, e essas trocas de cartas, um manda lá dizendo como está a igreja, Paulo, olha, reescreve a carta, diz faça isso, faça aquilo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. O que acontece? A igreja de Corinto era uma igreja completamente deturpada, conturbada, era uma igreja que era um forféu. A igreja estava mais para um cabaré que uma igreja propriamente dita. Por isso que Paulo expressa da seguinte maneira: seja entregue a carne do indivíduo para Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aqui, Paulo não está dizendo, quando ele diz o dia do Senhor, ele não está se referindo ao juízo final. Ele não está se referindo ao último dia de vida, ao último suspiro de vida daquela pessoa que ele está dizendo para a igreja em carta, mandando, porque a palavra ali entregar, ela está conjugada no verbo imperativo. Entregue a Satanás é um mandamento, certo? Está conjugado no imperativo, então é para entregar mesmo na sua autoridade apostólica. Então, entregue esse rapaz
para Satanás, para que o dia do Senhor seja salvo. O que é entregar a carne para Satanás? O que é essa entrega? Vamos pensar agora. Até hoje, como que você pensou? O que significa esse texto para você? O que vem na sua mente, ou o que veio à sua mente até hoje, esta expressão entregar a carne a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor? Então, é isso aí. Paulo entrega para Satanás para destruição da carne, correto? E aí? Entregar a carne para Satanás para destruição? Como assim? Como que Satanás destrói a minha carne? Como que Paulo fala assim, espontaneamente, com autoridade, entregue essa pessoa? Quem é essa pessoa? Se vocês lerem até o capítulo 5 de Corinto, há um caso aqui acontecendo nessa igreja, que, como eu falei, essa igreja estava mais para um bordel que para uma igreja. Esta igreja havia muitos problemas, e o foco central, o foco ali, culminante, no cerne dessa igreja, o pico ali, era a questão de imoralidade sexual. Corinto é a primeira que vem no topo em imoralidades. Questão de imoralidade sexual, pecado, iniquidade e a bagunça toda. Aqui, Paulo fala em carta, em epístola, para que a igreja entregue este homem para a destruição da carne, para que no dia do Senhor ele seja salvo. No entanto, como que se entrega então uma carne para Satanás? Eu vou explicar esse texto para vocês, baseado sempre, como eu costumo dizer, no antes e no depois, porque quando você tira um texto do seu contexto, sem explicar o seu devido contexto, que é o antes e o depois, como ensinei para vocês, a gente acaba tirando este texto, fazendo o que quer dele e fazendo pretexto para heresias e outros pensamentos que só Deus pode saber o que possa vir. Então vamos lá. Esta pessoa, como essa igreja tinha problemas de moralidade sexual, este homem aqui que Paulo manda entregar a carne dele para Satanás, era um homem que estava saindo com a mulher do próprio pai. Diz o texto que ele saía com a madrasta. Uma imoralidade sexual que a igreja não podia permitir jamais. É uma afronta contra o Espírito Santo. Mas, Rodrigo, você ainda não falou como que é entregar para Satanás. Vamos lá então. Na Bíblia, existem 3 expressões para mundo. Veja bem, nós temos o mundo cosmo, certo? O mundo cosmo. Nós temos o mundo das coisas, na horizontal aqui, tudo que é colocado aqui, nós temos esse mundo. E nós temos o mundo espiritual, o mundo da luxúria, o mundo da iniquidade, do pecado. São 3 mundos. E aonde que Satanás opera? Satanás, ele opera justamente nesse mundo espiritual. Quando o apóstolo dá a ordem para a igreja entregar este homem para a destruição da carne, ele está querendo dizer assim, ele está excomungando aquele homem, ou seja, tirando aquele homem da comunhão. Rodrigo, mas por que tirando ele da comunhão? Porque aqui nós temos que ler a palavra no seu devido contexto social. Aqui, pessoal, eram judeus, cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estavam ali na igreja ali dando as suas palhaçadas. A fraqueza da carne. Então, o que Paulo, ao vir ao conhecimento de Paulo que tal conduta era imoral, Paulo novamente escreve esta carta, entregue ele
entregue a carne dele para Satanás, para que no dia do Senhor o espírito dele seja salvo. Então Paulo já coloca aí a imortalidade do espírito. E uma hora nós vamos tratar isso também em vídeo. Se o homem é tricotomista ou dicotomista, o que é? O homem é alma, corpo, espírito, ou é corpo, espírito ou corpo e alma? Uma hora nós vamos tratar disso com mais tempo. Então o apóstolo repreende esse homem, entregando ele a Satanás. Quando é para entregar a Satanás, na conversa, na linguagem judaica, entregar a Satanás é retirar uma pessoa da comunhão, da igreja, e colocar ela no mundo. Que mundo? O mundo espiritual, para que Satanás obtenha o máximo de prazeres e satisfações na vida daquele cristão que foi posto fora de sua comunhão. Para um judeu não estar em comunhão com o seu Deus dentro da sua terra e igreja, para ele é morte. Para ele é estar na mão de Satanás, como bem assim eles entendiam. O mundo espiritual é assim. Aí, para que a carne, essa carne corruptível dele fosse destruída e viesse a se arrepender e fosse recuperado novamente pela igreja. Por que eu digo que Paulo não estava pensando no dia do juízo, quando ele fala no dia do Senhor? Porque a salvação, pessoal, a salvação ela é escatológica. Salvação é escatológica, porém ela é vivenciada no aqui e no agora. É a nossa conduta do aqui e agora que vai nos favorecer no dia do Senhor. Mas Paulo não está dizendo aqui que o juízo é amanhã, não. O juízo aqui no pensamento de Paulo é o seguinte, que naquele momento que ele não estiver aguentando mais, que estiver tudo arrebentado fora daquela comunhão, arrependido, destruído, sentindo novamente aquele aperto, aquele buraco que, segundo um filósofo uma vez, é um buraco que só um Deus pode preencher, é isso. Paulo diz para entregar para Satanás neste mundo. Rodrigo, o que você tira por isso? Sabe o que eu tiro nisso? Eu tiro aqui que muitas igrejas hoje, e já vem isso muito antes, principalmente essas igrejas radicalistas, que pregam um sermão e diz que é a palavra de Deus, porém, eles chegam, pegam o microfone, o púlpito, diz a palavra, diz, mas não explica como diz. E rebenta com as pessoas, fere a moral das pessoas, ferem a espiritualidade das pessoas, ferem as famílias e as famílias acabam disseminando da igreja sem que voltem mais, sendo que não voltem nunca mais para aquele lugar. Saem machucadas, traumatizadas por causa do evangelho. O evangelho que era para dar vida, que era para trazer alegria, está trazendo aperto, está trazendo fúria por esses pregadores. Aqui eu quero deixar mais uma deixa para vocês. Esse texto aqui também, essa carta de Corinto, ele é muito divulgado, muito comentado ali quando um casal da igreja, um casalzinho ali de namorados, um toca a bateria, a outra toca ali guitarra, e eles são namorados, de repente eles vão lá e tem um ato sexual, né, de namoro, aí o pastor vai lá, o pastor naquele momento ele já não é pastor mais, ele já vira padre, né, porque aí ele quer que os membros confessem para ele, certo? Virou confessionário agora o lugar ali. Aí, o que acontece? Ele chama os dois lá e aplica uma disciplina. Você não pode cantar mais, você não pode fazer mais isso mais. Mas com base em quê? Rodrigo, com base em Corinto. Mas Corinto fala de prostituta. Aí, eu te faço outra pergunta. Se você já passou isso na sua vida, na sua igreja, no lugar onde você está, pergunte para sua namorada se ela é prostituta. Se vocês tiveram uma relação uma vez e vê o conhecimento do pastor, pergunta para o pastor também se ele vê a sua namorada ou sua noiva como prostituta. Porque aqui Paulo está falando de prostituta. Sua namorada é prostituta?
fica apenas essa deixa para nós e fica esta palavra. Hoje as igrejas estão dissecando as pessoas. Ao invés de atrair, ela está se espalhando com pregações e com mensagens cada vez mais duras, cada vez mais contundentes. Jesus ele disse na primeira carta a João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. É nesse mundo que Paulo pede para a igreja colocar este homem que estava saindo com a mulher do próprio pai. É tirar da comunhão, ele é excomungado. Ele não tem mais comunhão com aquela igreja, ele está ali fora. Então Paulo diz para entregar a carne, porque na carne vai vir a luxúria, o pecado, a iniquidade e tudo que não presta é onde ele vai cair. Assim como o filho pródigo, quando foi embora, pediu a sua parte e deixou lá e foi lá, gastou tudo quanto tinha, com prostitutas, com isso, com aquilo, e depois até as bolotas que os porcos comiam, ele estava comendo também. É mais ou menos assim, esse filho voltou. E diz que quando ele voltou, ele foi recebido com anel, com a maior festa, e o outro ficou com inveja ali. Eu sempre fui fiel ao Senhor, o Senhor nunca deu um banquete para mim, e esse aí que pediu a metade, foi embora, fez tudo que era errado, esse aí agora o Senhor faz toda essa festa maravilhosa, essa hospedagem. Ele diz assim, você sempre esteve comigo, mas este é o filho que eu tinha perdido e agora voltou. Tá certo, pessoal? Até aqui por enquanto. Nós teremos mais vídeos, nós teremos mais ideias, nós vamos dialogar mais ideias com as escrituras sagradas. Ok? Deixa seu like, se você gostou desse vídeo, ative o sininho, se inscreva, compartilha com os amigos na sua rede social, que será de muito prazer e eu vou te agradecer eternamente, porque isso para mim é muito importante para mim e importante para o canal, para que o conteúdo da mensagem seja levado aonde Deus queira que seja. Tá legal? Um abraço, fiquem todos com Deus e que esta palavra caia diretamente no seu coração e na sua mente como um aprendizado forte e contundente. Um abraço e até mais.